turma, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a unidade 6, em que a gente vai falar sobre sentenças abertas e quantificadores. Bom, a última aula que nós tivemos, né, a gente fechou a parte de lógica proposicional, que é a parte da lógica que a gente trabalha diretamente com as proposições. Na aula de hoje, a gente vai começar o estudo da lógica dos predicados, certo? É onde a gente trabalha com sentenças abertas, e aí a gente vai ver como que se trabalha a conjunção, disjunção, operações lógicas, com sentenças abertas, ou seja, sentenças em que você não consegue determinar diretamente assim o valor lógico, sem ter um conjunto universo ao qual você pode tirar elementos para validar as suas sentenças. Então, vamos ver isso com mais calma. Então, como que a gente define, né, uma sentença aberta, né? Chama-se sentença aberta como uma variável em um conjunto A, ou geralmente expressa por a letra assim, P de X, né, que representa tipo uma expressão, uma equação, tal que P de A é verdadeiro ou falso para todo A pertencente ao conjunto azão. Resumindo e facilitando. Então, o que é uma sentença aberta de uma variável? É uma sentença em que você não conhece o objeto que está praticando a ação. É uma sentença que você não consegue identificar quem é o sujeito da ação. E, nesse caso, você não consegue atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Por exemplo, vejam aqui esse exemplo. X mais 1 maior que 8. Não tem como eu dizer se essa sentença ela é verdadeiro ou falso, porque eu não sei qual o valor que X assume. Então, por isso que a gente chama isso de uma sentença aberta. Por que é uma sentença aberta de apenas uma variável? Porque eu preciso atribuir algum valor somente a uma variável. A gente tem somente um termo aqui que precisa receber um valor para que a sentença seja julgada. Na letra B, a gente também tem, ela trabalha como uma advogada, mas eu não sei quem é ela para eu poder dizer se é verdadeiro ou falso que ela trabalha como advogada. Então, isso são exemplos de sentenças abertas com apenas uma variável. E o que seria esse Azinho aqui, esse Azão? Bom, esse A aqui, ó, esse A maiúsculo, é o conjunto que a gente chama geralmente de conjunto universo, é onde você pode tirar como se fosse o seu domínio, né? É o domínio do conjunto, onde você tem todas as opções que X pode assumir, certo? Então, a gente pode ter um conjunto aqui, ó, vamos botar aqui, vou botar 0, 1, 5, 7 e 9, certo? Tem esses elementos aqui. Então, quais desses elementos aqui, cada elementozinho desse aqui vai ser um Azinho que pertence ao conjunto Azão. Então, o quê? Um A1, eu tenho um A2, eu tenho um A3, eu tenho um A4 e tenho um A5, certo? A4 e tenho um A5. Então, quando eu substituo esse Azinho no lugar do X, aí eu consigo julgar a sentença como verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no lugar do X, eu colocar o Azinho igual a 0, então a gente vai ter 0 mais 1 maior que 8. Vai ficar 1 é maior que 8? Não. Então, eu posso julgar essa sentença como falsa. Se eu colocar 7 mais 1 maior que 8, isso aqui vai dar 8 maior que 8, continua sendo falsa. Se eu colocar x no lugar do x, eu colocar 9, eu vou ter 9 mais 1 maior que 8. 9 mais 1 é 10. 10 é maior que 8, sim. Então, para esse valor, ela vai ser verdadeira, certo? Então, quando eu atribuo um valor a essa variável, eu consigo julgá-la como verdadeira ou falsa. Assim, P de x é uma sentença aberta em A, se somente se P de x torna-se uma proposição, todas as vezes que é substituído por qualquer elemento azinho do conjunto A. Então, enquanto ela está nesse formato aqui, de x mais 1 maior que 8, a gente chama de uma sentença aberta. Quando eu substituo o x, por algum elemento de A pertencente ao conjunto azão, então ela passa a ser uma proposição. Por quê? Porque quando é uma proposição, você consegue julgar como verdadeiro ou falso. Se você não consegue julgar como verdadeiro ou falso, então é porque talvez esteja se tratando de uma sentença aberta. E aí, cada sentença aberta, a gente tem o que chama de conjunto verdade, né? Então, o que é esse conjunto verdade? São todos os elementos que tornam a sentença aberta verdadeira.
né? São todos os elementos que validam uma sentença aberta. A gente representa o conjunto verdade por VP, certo? Então, aqui é porque eu estou dizendo que é o conjunto verdade da proposição da sentença aberta P de X, se for X for a variável. Então, simbolicamente, como que a gente escreve essas sentenças abertas? Esses conjuntos verdades. Então, escreve da seguinte forma: V de P vai ser igual a X, tal que X pertence a A, e a sentença aberta é verdadeira. De uma forma mais simples, podemos escrever o conjunto verdade, né? V de P é igual a X, tal que X pertence a A, e P de X. Quando a gente escreve assim, já subtende-se que você está dizendo que a sentença aberta é verdadeira para esses valores de X que pertencem ao conjunto A. Ou de uma forma mais simples ainda, a gente tem que o conjunto verdade vai ser X pertencente a A, tal que P de X. Assim, sempre temos que o conjunto verdade vai ser um subconjunto do conjunto A. Por quê? Porque dentro do conjunto A, eu tenho os elementos, né, que vão tornar essa sentença verdadeira. Então, por exemplo, o que torna uma sentença aqui verdadeira vai ser os elementos A2 e A3. E A2 e A3 está dentro do conjunto A. Então, por isso que a gente diz que o conjunto verdade é sempre um subconjunto do domínio, ok? Então, vamos ver um exemplo para facilitar? Então, seja A, vou botar aqui, não botei, né? Vou botar seja A, 1, 2, 3, por aí vai, né? Ah, não, não é A, não, é naturais, né? Não tinha visto aqui, então é só trocar a letra. Prontinho. Então, seja N o conjunto dos números naturais, né? Aqui, no caso, ele não inclui o zero, então vou botar o asteriscozinho aqui. As seguintes expressões são sentenças abertas com uma variável N. Aqui, ó. Aqui as sentenças abertas. Vamos determinar o conjunto verdade de cada uma delas? Então, vamos determinar o conjunto verdade da sentença aberta P de X. Então, vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. V de P, que é o conjunto verdade, né? Representando, vai ser igual. A variável aqui, no caso, é X, e o domínio é o conjunto dos naturais. Então, tá o quê? X pertence aos naturais, vamos escrever da forma mais simples. Tá o quê? A sentença aberta, que é 2x mais 1 menor que 2. Fecho a chave e do lado eu vou colocar quais são os valores que validam a minha sentença aberta, que tornam ela verdadeira. Então, dentro dos reais, quais os valores que eu posso atribuir x que vai ser menor que 12? Então, vamos pensar. Se a gente colocar o x igual a 1, então a gente vai ter 2 vezes 1 vai ser 2. 2 mais 1, 3. 3 é menor que 12. Então, tá ok. Vamos colocar no lugar do x 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, menor que 12. Ok, vamos colocar o 3. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, menor que 12. Ok, vamos colocar o 4. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, menor que 12. Ok, vamos colocar o 5. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 11 menor que 12. Então, 5, ok. Vamos colocar o 6. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. 13 não é menor que 12. Então, nesse caso, né, os valores que vão validar essa sentença aberta, que vão torná-la verdadeira, vai ser esse conjunto verdade aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Então, vamos treinar mais uma vez. Vamos fazer aqui do que. Então, conjunto verdade de que. Então, vamos escrever, ó. Também a variável que é x. Então, x pertencente aos naturais, tal que a gente escreve a sentença. 2x é igual a x ao quadrado, tá bom? Aqui é um x ao quadrado. Deixa eu só arrumar aqui. Vou ter aqui x ao quadrado. Prontinho. Então, vamos lá. A gente tem a sentença, então, dentro do conjunto dos naturais, quais são os valores que tornam essa sentença verdadeira? Então, vamos lá novamente. Ó, se a gente colocar o 1, 2 vezes 1, 2. 2 é igual a 1 ao quadrado? Não. Então, o 1 já não vai fazer parte desse conjunto verdade. Vamos testar aqui o 2. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 igual a 4. Então, o 2
vai tornar essa sentença verdadeira. Quem mais? O 2, vamos ver o 3, né? 3 vezes 2, 6, né? Se a gente quiser até tornar mais fácil, né, para não ficar testando, a gente pode tentar resolver aqui, ó. X igual a x ao quadrado. X ao quadrado é o mesmo que x vezes x, né? X vezes x. Então, cortando x aqui, cortando x aqui, o único valor que vai tornar essa sentença verdadeira é o x igual a 2, porque a gente acabou de encontrar. Então, tá vendo? Existem formas de você resolver a equaçãozinha para você encontrar os valores, ó. Para não ficar fazendo essa tentativa e às vezes demanda muito tempo. A gente pode até ver essa primeira, essa aqui, a gente teria 2x mais 1 menor que 12. 2x, passando um tá positivo, passa para lá negativo, então vai ser menor que 12 menos 1. 2x vai ser menor que 11, certo? X, o 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ser menor do que 11 dividido por 2. Então, x vai ser menor do que 5,5. Como x pertence ao universo dos naturais e os números decimais não pertencem ao universo dos naturais, então o menor mais próximo vai ser o 5, não é isso? Então, por isso que aqui vai de 1 até 5. Então, são formas de você resolver, né, para facilitar aí, encontrar o conjunto verdade. Prosseguindo, vamos encontrar aqui o conjunto verdade para a sentença aberta R, né? Então, a gente vai ter x pertencente aos naturais, tal que x é divisor de 10. Fecha a chave e do lado a gente coloca os valores. Então, dentro do conjunto dos naturais, quem são os divisores de 10? Então, quais os números eu posso dividir o 10, né? Posso dividir o 10 por 1, né? Então, posso dividir o 10 por 1, posso dividir o 10 por 2, posso dividir o 10 por 5 e posso dividir o 10 pelo próprio 10. Então, esses são os valores correspondentes ao conjunto verdade. E aí, vamos ver aqui para a sentença S, né? Vai ter x pertencente aos naturais, tal que x é quadrado perfeito. Quadrado perfeito, pessoal, são todos aqueles valores, né, em que são resultados da multiplicação de um número por ele mesmo. Então, por exemplo, 1 é 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é o mesmo que 1 vezes 1. O 4 é o mesmo que 2 vezes 2. O 9 é 3 vezes 3. Quem seria o próximo? 16, 25, e assim sucessivamente, né? Então, dentro do conjunto dos naturais, nós temos aí infinitos quadrados perfeitos. Então, é assim que se encontra o conjunto verdade para uma sentença aberta com uma variável. E aí podem ocorrer 3 casos, né, de sentenças abertas com relação a esse conjunto verdade, que seria quando P de x exprime uma condição universal no conjunto A. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os elementos pertencentes ao conjunto A tornam a sentença aberta verdadeira. Então, a gente tem aí uma condição universal. Então, por exemplo, sentença aberta x mais 1 maior que x no conjunto dos naturais. Então, quem é o conjunto verdade? São todos os elementos de A, que é o mesmo que a gente escrever que o conjunto verdade de P é o próprio A, que é igual ao próprio conjunto dos naturais. Por quê? Qualquer valor que você coloque aqui, né? Vamos supor que vou colocar o 1 mais 1 é maior que 1. Você colocar 2 mais 1 é maior que 2. Então, para todos os naturais, essa condição vai ser verdadeira. Então, por isso que é uma que a gente chama de condição universal. Quando P de x exprime a condição possível, geralmente é o que a gente mais encontra. Quer dizer que dentro do conjunto A, existe um valor que torna a sentença verdadeira, certo? Então, aí nesse caso, a gente diz que é uma condição possível. E exprime uma condição impossível quando dentro do conjunto A, ou seja, dentro do domínio, não existe nenhum valor que vá satisfazer a sentença aberta, ou seja, não existe nenhum valor que vá tornar ela verdadeira, certo? Então, aí a gente diz que P de x exprime uma condição impossível.
E aí a gente tem sentenças abertas, a gente viu sentença aberta com uma variável, a gente tem também casos de sentenças abertas com duas variáveis. Não muda muito, praticamente segue as mesmas condições, né, as mesmas definições. Então, dados dois conjuntos A e B, chama-se sentença aberta com duas variáveis, A vezes B, né? Uma expressão P de x, y, tá o quê? P de A, P de B é falsa ou verdadeira para todo par ordenado, AB pertencente à razão Bzão. Resumindo e deixando mais claro. Então, quando a gente tem duas variáveis, a gente vai ter dois conjuntos, sendo que a variável 1 pertence ao conjunto 1, a variável 2 pertence ao conjunto 2, certo? Então, por isso que são dados dois conjuntos A. Então, a gente tem um Azinho, que pertence ao conjunto Azão, e a gente tem o Bzinho, que pertence ao conjunto Bzão. Esse Azinho aqui, ele vai ser substituído na variável x, e o Bzinho vai ser substituído na variável y. Então, a nossa sentença aberta, ela é uma sentença com duas variáveis. Então, eu tenho aqui x e y representando essas duas variáveis. Então, quando eu substituo x por azinho, por elemento azinho, que é do conjunto azão, e substituo y pelo elemento bzinho, que pertence ao conjunto bzão, e essa sentença aberta se torna uma proposição, ao qual eu posso dizer que ela seja verdadeira ou falsa, dependendo do valor que vai ser atribuído ao x e ao y, ou seja, as variáveis que estão envolvidas ali na sentença aberta, tá bom? E aí, assim como a sentença aberta de uma variável, a sentença aberta com duas variáveis também tem seu conjunto verdade, né? E o conjunto verdade de uma sentença aberta, né, P de x, y em A vezes B, ou seja, isso aqui representa uma relação, é um produto cartesiano, certo? É o conjunto de todos os elementos, Azinho, Bzinho, pertencente a esse produto cartesiano, tal que torna uma proposição verdadeira. Então, como que a gente escreve o conjunto verdade de uma sentença aberta com duas variáveis? Mesma forma, o que a gente vai fazer? Acrescentar o y. Então, a gente tem, ó, x, y, tá ok? X pertence a A, e y pertence a B, e temos a sentença aberta. Uma forma mais simples, x, y, né? O par ordenado x, y, que pertence ao produto cartesiano dos conjuntos, dos respectivos conjuntos, tá ok? A sentença aberta. Então, é a mesma forma de resolver. Só que aqui você tem que ter um cuidado, né? Na hora de fazer a substituição e de definir quem é esse conjunto verdade. Então, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Sejam os conjuntos A e B, as seguintes expressões são sentenças abertas com duas variáveis, A e B, né? Com duas variáveis em A e B, desculpa, no conjunto A e B. Então, determine o conjunto verdade de cada uma das sentenças abertas. Então, nós temos aqui duas sentenças abertas, então vamos determinar quem é o conjunto verdade. Vamos ver primeiro de P de x, né? Então, o conjunto verdade P de x vai ser o quê? Então, ó, x e y, que pertence ao produto cartesiano dos respectivos conjuntos, que é A vezes B, tal que a sentença aberta, que é x mais y, maior ou igual a 5. Quem vão ser esses valores, né, que pertencem a esse produto cartesiano, que vão satisfazer essa sentença aberta? Então, o que é que você tem que fazer? Quem é o meu conjunto, quem é o meu domínio, né? Quem é o meu conjunto, quem é o meu produto cartesiano, da qual eu posso tirar os elementos para fazer essas substituições, não é isso? Então, você vai ter que fazer aqui, ó, um produto cartesiano de A com B. Como que é esse produto cartesiano? Então, vamos fazer esse aqui. Então, o produto cartesiano vai ser o seguinte, é como se fosse um distributivo. Você vai pegar o menos 2, distribuir para cada um dos elementos de B. Vai ficar menos 2 e 1, menos 2 e 4, menos 2 e 9. Agora, menos 1 e 1, menos 1 e 4, menos 1 e 9. Tem mais? 0 e 1, 0 e 4, 0 e 9. Quem mais? 1 e 1, 1 e 4, então 1 e 9. Quem mais? 2 e 1, 2 e 4, 2 e 9. Então, ó, todos esses pares ordenados
eles pertencem ao produto cartesiano do conjunto A com o conjunto B. E eles são possíveis soluções para essa sentença aberta, quer dizer, são esses pares aqui que vocês podem estar substituindo para ver qual deles vai tornar essa sentença verdadeira. Então, é assim que você faz. Aí você vem, lembrando que o primeiro é sempre o x e o segundo é o y. Primeiro é x, segundo é y. Então, você vai substituir cada um desses pares nessa sentença e ver qual deles vai tornar ela verdadeira. Então, vamos lá. Vamos ver esse aqui, menos 2 e 1. Vamos substituir, a gente está somando eles dois para ver se é maior ou igual a 5. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 não é maior que 5, então esse está fora. Menos 2 mais 4 dá 2 positivo. 2 não é maior ou igual a 5, está fora. Menos 2 mais 9 dá 7. 7 é maior ou igual a 5. Então, achamos aqui uma solução. 2 e 9. Menos 1 mais 1 dá 0. 0 não é maior ou igual a 5. Menos 1 mais 4 dá 3. 3 não é maior ou igual a 5. Menos 1 mais 9 dá 8. 8 é maior ou igual a 5. Então, achamos mais uma. Vamos lá. 0 mais 1 dá 1. 1 não é maior ou igual a 5. 0 mais 4 dá 4, que não é maior ou igual a 5. 0 mais 9 dá 9, que é maior ou igual a 5. Então, esse aqui também é um par que satisfaz essa sentença. 1 mais 1 é 2, não é. 1 mais 4 é 5. Como aqui tem o igual, então, esse aqui também vai validar a minha sentença. Então, vamos aqui. Então, 1 e 4. Vamos testar. 1 mais 9, 10, que é maior ou igual a 5. 2 mais 1 é 3, que não é. 2 mais 4 é 6. 6 é maior ou igual a 5. 2 mais 9 é 11, que é maior ou igual a 5. Então, vamos fechar aqui. Prontinho. Então, esse aqui é o meu conjunto verdade dentro do produto cartesiano de A com B. Ok? Então, é bem simples, né? São continhas boas de estar fazendo. Vamos ver aqui da sentença R. Então, a gente tem XY pertence ao produto cartesiano A vezes B, tal que X é divisor de Y, certo? Então, quais desses pares, aqui, ó, eu risquei, mas dá para ver aí, é o mesmo conjunto, né? Quais desses pares a gente tem que o X é divisor do Y, ou seja, quais desses pares eu posso pegar o Y e dividir pelo X? Então, vamos lá. 1 eu posso dividir por menos 2? Não, né? Aqui ele não falou, mas vamos admitir que seja quando a gente fala divisor, é exato, né? Então, vamos ver. 4 eu posso dividir por menos 2? Sim. Então, menos 2 e 4. Quem mais? 2 e 9 não. 1 e menos 1 você pode. 1 e 4, 4 dividido por menos 1 também pode. Menos 1, 9 dividido por menos 1 também pode, né? Que x é divisor de y. 0 e 1 não pode, porque o 0 não pode estar no denominador, então nenhum desses que tem 0 pode. 1 e 1 pode. 1 e 4 também faz parte. Quem mais? 1 e 9 também faz parte. 2 e 1 não, porque o 1 não divide pelo 2, né? Vai ficar uma divisão aí que não é exata. 2 e 4, sim. 2 e 9, não. Então, esses são os pares as quais, né, a gente tem x, que x é divisor de y, né? Então, torna essa sentença verdadeira. Então, esses são os conjuntos, é o conjunto verdade da sentença Rx. Tranquilo? Continuando, então, a gente viu sentença aberta com uma variável, vimos sentenças abertas com duas variáveis, e a gente vai ver também sentenças abertas com N variáveis. É o mesmo procedimento, a questão que aqui vai aumentando o número de variáveis, mas a forma de resolver é a mesma. Então, em um conjunto, uma sentença aberta de N variáveis, né, a gente vai ter vários conjuntos, as quais cada uma dessas sentenças, dessas variáveis pertence, e aí o conjunto verdade vai ser
x1, x2, xn, que provavelmente vai pertencer ao produto cartesiano de todos os conjuntos. Vamos supor que você tem, vou botar aqui 4 variáveis. Então, a gente tem uma sentença aberta. Então, seria o seguinte, V de P, teria aqui x, y, z, w. Tá ok. X pertence a A, vou botar I, Y pertence a B, I, Z pertence a C, e W pertence a D, certo? Então, a gente tem isso aqui, ó. E a sentença aberta, que provavelmente vai ser X, Y, Z e W, certo? Então, esse aqui é o conjunto verdade. Então, só acrescentei aí mais variáveis, certo? Cada variável tem o seu conjunto, cada variável tem o seu domínio, da qual você vai tirar elementos para substituir na sentença para tornar ela verdadeira. Fica maior, né? Dá mais trabalho, porque a gente vai ter um produto cartesiano enorme, dependendo da quantidade de variáveis envolvidas, mas a forma de resolver é a mesma, ok? Então, vamos ver aqui esse exemplo 3, que traz um com 3 variáveis. Então, determine o conjunto verdade em A, B e C, da sentença aberta 10x, né, que é vezes, 10 vezes x igual a z, e 3 mais x igual a y. O que acontece? Nesse caso aqui, esse x que satisfaz essa primeira sentença aqui é o mesmo que satisfaz essa aqui, ok? Então, a gente tem duas sentenças aqui, ó. É como se P de x, a sentença P de x, eu vou chamar de 10 vezes x igual a z. A sentença Q de x, eu vou chamar de 3 mais x igual a y. Então, quem é o conjunto verdade? O conjunto verdade são os valores de x, y, z, que tornam verdadeiras tanto a P como a Q, certo? Simultaneamente. Não é que pode ser assim, eu vou substituir aqui o x por 2, por exemplo, e aqui na Q de x, eu já vou substituir o x pelo 3, certo? Então, se for o mesmo par, então não pode. Então, tem que ser o mesmo valor que você substituir em P, tem que ser o mesmo valor que você substitui em Q, e tem que ser verdadeiro nas duas, ok? Então, vamos ver aqui o exemplo para vocês entenderem melhor. Então, quem seria o produto cartesiano, né? Seria aí uma relação entre A, B e C. Então, a gente vai fazer a distributiva com esses três conjuntos. Então, eu formei aqui, ó, não são pares, né? Agora são ternas, né? Todas as ternas correspondentes a essas relações. Então, você pega 1 com 4 com 10, 1, 4, 20, 1, 4, 30. Distribui 1 com 4 com todos de C. Aí você vem, distribui 1 com 5 com todos de C. Distribui 1 com 6 com todos de C. Depois você começa com 2. E aí você vai formando todos os pares, as ternas possíveis. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui e vai substituir. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas vamos ver o que a gente consegue, né? Então vamos lá, começando aqui. 1, 4, 10. Tem que ser, lembrando, ó, a ordem x, y, z. Sempre assim. Então, 10 vezes 1 dá 10. 10 é igual a z, que nesse caso aqui é 10? Sim. Então, tá ok. Mas vamos ver se também satisfaz em Q de x. 3 mais 1 dá 4. O y é 4? É. Então, ficou satisfeito nas duas. Então, o conjunto verdade aqui, ó, de P de x, assim. Conjunto verdade aqui, no caso, eu vou chamar ela P e Q, né? De P e Q. Então, vai ser o quê? X, Y, Z, que pertence a produto, a relação aqui, né? Entre A, B e C, tal que P de X e Q de X. Ou seja, os valores de x, y, z atribuídos em P têm que satisfazer também Q. Então, o primeiro que a gente achou foi o 1, o 4 e o 10.
certo? Vamos ver se esse outro também vale, né? A gente, já na primeira relação, a gente já vê que não, porque é x com z. 10 vezes x tem que ser o próprio z. Então, 10 vezes 1 é 10. Então, o z aqui é 20. Então, esse eu já sei que não vai, esse eu já sei que não vai. Então, só vai valer para quando x é igual a 1, se o z for igual a 10. Então, vamos ver aqui. E, no caso, o y aqui, 3 mais o x sendo 1, tem que ser igual ao y, né? Então, se o x é 1, o y só pode ser 4. Então, provavelmente, só esse par aqui vai satisfazer por enquanto. Porque, ó, 1 vezes 10 é 10. Mais 3 mais 1 dá 4. E o y aqui é 5. Então, esse par 1, 5 do xy não vale, não vale, não vale. Vamos ver esse aqui. Mesma coisa, né? X, 10 vezes x, né? 10 vezes 1 é 10. E o z aqui também é 10, tá ok? Só que 3 mais 1 é 4. E o y aqui está sendo 6. Então, esse aqui também não, não e não. Vamos ver esse outro aqui. Então, pelo P de x, vai ser 10 vezes 2, tem que ser igual a 20. Então, x tem que ser, para dar certo, só vai dar certo no seguinte caso. Se o x for 2, o z for 20, e para Q de x, vou ter 3 mais 2 igual a 5. x2 e y5. Então, o único par aqui que vai dar certo vai ser o x2, o y5 e o z20. Então, vai ser x2, y5 e o z20. Vamos ver a outra. Então, as outras, cadê? 2, 5 e 20. Não vale, não vale, não vale, não vale. Somente essa, né? As demais não vão valer. Aqui, também a gente pode fazer a mesma relação. 10 vezes 3 vai ser 30. Então, quando o x é 3, o z é 30. Para isso ser válido também no Q, a gente tem que 3 mais 3 do x tem igual a 6 do y. Então, vai ser o par x é 3, y é 6 e z é 30. Então, vai ser 3, 6 e 30, tá? Aqui no último. Então, os demais não validam. Então, esse aqui é o conjunto verdade, de acordo com todas as informações que foram dadas. E aí, assim como a gente viu separadamente, né, sentenças abertas com uma, duas e N variáveis, vimos como é construído o conjunto verdade para essas sentenças abertas, a gente pode realizar operações lógicas usando essas sentenças, ou seja, a gente pode construir esses conjuntos verdades ou determinar o valor lógico dessas sentenças abertas de acordo com o conjunto em que as variáveis estão inseridas, de acordo com o conectivo lógico. A gente viu conjunção, os conectivos que a gente conhece, né? Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, ou exclusivo, negação. Então, a gente vai ver, a gente pode combinar duas ou mais sentenças abertas utilizando tais conectivos. Então, vamos ver aqui como que funciona, né? Conectivo da conjunção. Então, sejam PX e Q de X sentenças abertas em um conjunto A, para que P de A e Q de A sejam verdadeiras, devemos ter que ambas devem ser verdadeiras. Ou seja, se você tem duas proposições, duas sentenças abertas, né, duas ou mais, ligadas pelo conectivo da conjunção, ou seja, pelo conectivo I, para que ela seja verdadeira, né, tem que ser as N sentenças abertas envolvidas devem ser verdadeiras simultaneamente. E aí, como que você monta o conjunto verdade? Então, você vai construir o conjunto verdade da sentença aberta P, construir o conjunto verdade da sentença aberta Q e ver a interseção entre esses dois conjuntos, certo? Então, assim você constrói o conjunto verdade de uma sentença aberta ligada pelo conectivo da conjunção. Então, vamos supor que você tem aqui V de Q, de P e Q, né, o conjunto verdade. Então, vamos supor que a gente tem aí, seja duas sentenças abertas com uma variável, então a gente vai ter X pertencente a um tal conjunto, um conjunto A, tal que P de X e Q de X, ok? Sendo que o resultado disso aqui vai ser a interseção entre o conjunto verdade
da sentença aberta de P, interseção com o conjunto verdade da sentença aberta Q, ok? Então, vamos fazer um exemplo, né? Considere as sentenças abertas em Z, quer dizer, no conjunto dos inteiros, e encontre o conjunto verdade P e Q, sendo que P de X é essa expressão e Q de X é essa expressão. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem duas sentenças abertas aqui, que são, uma é uma equação do segundo grau, né, as duas, então a gente resolve e encontra os valores de X, a gente vai ver quais desses valores estão dentro do conjunto dos inteiros, para que a gente possa fazer a interseção. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos aqui para encontrar o conjunto verdade da sentença aberta de P, né? Então, a gente tem aqui que x pertence aos inteiros, tal que x ao quadrado mais x menos 2 é igual a 0. Vamos resolver e encontrar os respectivos valores. Então, vamos resolver aqui. Eu tenho aqui x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Resolvo aqui através do Bhaskara, né? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual, sabendo aqui que o b vai ser 1, o a vai ser 1 e o c é menos 2. Então, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Menos por menos dá mais. Então, eu vou ter 1 mais 8, né, que é igual a 9. Então, x, vamos encontrar aqui o x, que vai ser menos b, então menos 1, mais ou menos raiz de delta, então raiz de 9 é 3, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 1, que é 2. Então, como resultado, a gente tem menos 1 mais 3, né? A gente vai ter aqui menos 1 mais 3 dividido por 2, e como segundo resultado, a gente vai ter menos 1 menos 3 dividido por 2. Então, 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Menos 3 menos 1 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Então, o x, os resultados que a gente contou para x foi x igual a 1, né? Ou x igual a menos 2. Esses dois valores, eles pertencem ao conjunto dos inteiros. Então, eles podem sim ser soluções para o nosso conjunto verdade da sentença aberta P de x. Então, eles validam essa sentença. Então, menos 2 e 1. Mesma coisa a gente vai fazer para Q, né? A gente tem Q de x aqui. Então, vamos encontrar aqui o conjunto verdade de Q de x, x pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Então, vamos resolver isso aqui. Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 4 igual a 0, x ao quadrado é igual a 4, convertendo aqui em raiz quadrada, x é igual a mais ou menos 2. Então, a gente tem que x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Novamente, os dois valores pertencem ao conjunto dos inteiros, então eles validam a sentença aberta. Então, como resultado aqui do conjunto verdade, a gente tem menos 2 e 2. Só que o conjunto verdade de P e Q é o quê? É a interseção entre o conjunto de verdade de P com o conjunto verdade de Q. E a interseção entre esses dois resultados é o valor em comum que apareceu neles, e é quem? O menos 2. Então, esse aqui é o conjunto verdade da conjunção dessas sentenças abertas, ok? A gente tem também a disjunção. Mesma coisa. Só que agora a gente vai ter as duas sentenças abertas, né? Ou N sentenças abertas interligadas pelo conectivo ou. E como que a gente encontra o conjunto verdade dessa sentença aberta ligada com o conectivo ou? Fazendo a união dos resultados dos conjuntos verdades. Então, vamos lá. Considere o conjunto A, encontre o conjunto verdade das seguintes sentenças abertas. Então, vamos chamar aqui de P de x, vamos chamar x ao quadrado maior ou igual a 16, né? Então, vamos resolver. A gente vai ter que x ao quadrado é maior ou igual a 16, x vai ser maior ou igual a raiz de 16, x vai ser maior ou igual a mais ou menos 4, como a gente está aqui com uma inequação, se a gente for fazer aqui o quadro dos sinais, a gente vai ver que x são os valores entre menos 4 e 4.
Então, conjunto verdade de P vão ser os valores que estão entre menos 4 e 4, envolvendo os dois, porque a gente tem menor ou igual. Vai ser quem? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Vamos agora para Q, não é isso? Q de x. Q de x é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos resolver. Então, a gente tem novamente o Bhaskara, né? B ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, é 25. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, a gente tem aqui 25 menos 24, que é igual a 1. Então, x vai ser o quê? Menos B, menos por menos dá mais 5. Mais ou menos, raiz de delta, que é 1. Vai ficar 2 vezes o A, que é 2. Então, a gente vai ter aqui como valores de x. 5 mais 1, 6, dividido por 2 dá 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2 dá 2. Ok? Ah, lembrando que eu não minto aqui, ó. Errei uma coisa. X pode assumir, aqui não é o conjunto verdade. Aqui são os valores que x pode assumir. Então, x são esses valores aqui. Só que os valores que x deve assumir são os valores válidos, são os valores que estão dentro do conjunto A. Então, o conjunto verdade de P vai ser quem? Quais desses valores de x estão dentro do conjunto A? 0, 1, 2, 3 e 4. Então, esse é o conjunto verdade. 0, 1, 2, 3 e 4. São os valores que tornam a sentença verdadeira com x pertencendo a A, certo? Então, assim, Q de x, nós encontramos que x pode ser 2 ou 3. 2 e 3 pertencem a A. Então, o conjunto verdade de Q de x vai ser os valores 2 e 3. E aí, podemos definir o conjunto verdade de P ou Q pela união dos valores do conjunto verdade de P com os conjuntos verdades de Q. Então, unindo tais valores, nós vamos ter 0, 1, 2, 3 e 4. Então, esse aqui é o conjunto verdade da disjunção entre essas duas sentenças abertas. Temos também a negação, né? Então, seja uma sentença aberta P de x, dentro de um conjunto A, né? Para a gente encontrar o conjunto verdade da negação, a gente vai encontrar os valores que tornam inválidos a sentença, certo? Então, a gente encontra os valores que validam, do conjunto A, a gente retira os valores que validam, certo? Que são os valores que tornam ela falsa. Ou seja, então, o conjunto verdade da negação de uma sentença aberta vai ser o conjunto A menos o conjunto verdade. Ou seja, a gente vai ter lá os conjuntos os valores que não validam a sentença aberta. Vamos ver como funciona? Então, ó, considere o conjunto A. Professor, o conjunto A é sempre esse? Não, o conjunto A pode ser qualquer valor. Pode ter raiz quadrada, pode ter fração, pode ter valor decimal, pode ter número negativo, pode ter potência. O conjunto A, esse conjunto aqui que é dito como o conjunto universo ou domínio, né? Ele pode ser composto de quaisquer valores, ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem essa sentença aberta, a gente quer a negação dela. Então, a gente tem P de x, que é x ao quadrado menos 3x igual a 0. Vamos encontrar os valores que x pode assumir resolvendo essa equação. Então, eu vou colocar x em evidência, porque eu tenho x nos dois termos. Então, vai ficar x menos 3 igual a 0. Se eu tenho a multiplicação de dois números que é igual a 0, é porque um é igual a 0 ou o outro é igual a 0. Então, nesse caso, a gente tem que x pode ser 0 ou 3. O 0 e o 3 pertencem ao A? Pertence. Então, o conjunto verdade de P vai ser os valores 0 e 3. Só que o conjunto verdade da negação de P vai ser os elementos do conjunto A menos os elementos do conjunto verdade. Ou seja, os elementos que não tornam a sentença verdadeira. Então, do conjunto A, quando eu retiro o 3 e o 0, sobra o 1, o 2, o 4 e o 5. Então, esses aqui são
os valores do conjunto verdade da negação de P. Ok? Tem a condicional entre sentenças abertas. Então, o que a gente vai fazer? Para encontrar o conjunto verdade da condicional entre sentenças abertas, a gente vai usar a equivalência de uma condicional. Então, lembra, ó, a condicional, a equivalência da condicional, lembra lá? Regra de equivalência é o quê? Nega a primeira, conectivo ou e repete a segunda. O que é essa primeira aqui? Negação de P, então a gente vai procurar o conjunto verdade da negação de P. Se eu tenho o conectivo ou, a gente aprendeu que no ou a gente faz o quê? A união. E o conjunto verdade de Q. E o que é o conjunto verdade da negação de P? É o conjunto A menos o conjunto verdade de P. E a gente vai unir com o conjunto verdade de Q. Por isso que ficou essa expressão aqui para o conjunto verdade de uma condicional. Então, vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor como funciona. É só lembrar da condicional e da disjunção. E aí você pergunta, professora, por que eu levo para a disjunção? Porque a gente já sabe como fazer o conjunto verdade de uma negação e a gente já sabe como fazer o conjunto verdade da disjunção. Então, fica mais fácil transformar a condicional nesses conectivos para a gente encontrar o conjunto verdade. Então, vamos lá. Então, eu tenho esse exemplo aqui e vamos encontrar esse conjunto verdade da condicional entre duas sentenças abertas. Então, eu tenho P de x, vou chamar aqui P de x, de x ao quadrado maior ou igual a 12, e vou chamar Q de x de x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0, ok? Então, vamos resolver. Resolvendo P de x, deixa eu até apagar aqui para eu fazer embaixo. Resolvendo P de x, o que eu tenho? X ao quadrado maior ou igual a 12, x é igual a raiz maior ou igual a raiz de 12. Raiz de 12 é o mesmo que 4 vezes 3, eu posso tirar a raiz de 4, que é 2. Então, x vai ser maior ou igual a mais ou menos a raiz de... Como 4 eu posso tirar a raiz, então eu boto fora, 2. O 3 eu não tiro, fica 3. Então, quer dizer que o x assume valores que vai de menos 2 raiz de 3 até 2 raiz de 3. Só que você tem que olhar o conjunto em que os valores de x estão inseridos, no conjunto A. Como aqui a gente não tem valores decimais, não é isso? Então, quem vai ser o nosso conjunto verdade de P? Que é o inteiro mais próximo aqui de menos 2 raiz de 3, vai ser, ó, botando aqui na reta numérica, né? A gente tem aqui menos 1, menos 2, menos 3. 2 raiz de 3 é mais ou menos 1,72, né? Isso vezes 2 vai dar quanto? 4, 14 vai 1, 2 e 1, 3, 3,44. Então, tá mais ou menos aqui, né? Menos 4 é mais ou menos por aqui, menos 2 raiz de 3. Então, o inteiro mais próximo, né, que vai ficar entre, né, então ele tá daqui até, fazer aqui, 1, 2, 3, 4, até aqui, que é o 2 raiz de 3. Então, são esses valores aqui dentro desse intervalo. Então, eu posso dizer que são os valores que vai de menos 3, né, olhar aqui para menos 3 até 3, olhando aqui para o conjunto A. Então, quais são os valores que estão dentro desse intervalo aqui? Olhando para o 0, o 1, o 2 e o 3, não é isso? Então, o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, tranquilo. E aí, a gente faz agora o quê, né? Vamos encontrar aqui o conjunto verdade. Lembrando, o que a gente precisa? A gente precisa do conjunto verdade de P, nós já encontramos. O A, nós já temos. Agora, a gente precisa do conjunto verdade de Q. Então, vamos lá. Q de X, né? Vamos botar aqui Q de X. É x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Resolvendo isso aqui, Bhaskara novamente. B ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1 vezes 5.
eu vou ter 36 menos 20, que é igual a 16. Então, x vai ser igual menos b, menos com menos vai dar mais 6, mais ou menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, eu vou ter aqui 6 mais 4, 10 por 2 dá 5. Então, x é igual a 5. E eu vou ter 6 menos 4 dá 2, dividido por 2 dá 1. 1 e 5 pertencem ao conjunto A. Então, o conjunto verdade de Q vão ser os valores 1 e 5. E aí, para a gente determinar o conjunto verdade de P condicional Q, o que a gente faz? A menos V de P. Vamos determinar aqui, ó, quem é A menos o conjunto verdade de P? Quem tem no conjunto A, quem são os elementos de A que não pertencem ao conjunto verdade de P? Vai ser o 4 e o 5, né? Então, aqui é o 4 e o 5. Então, a gente vai fazer o quê? A união com o V de Q. Então, a gente vai unir esse com esse. A gente vai ter quem? 1, 4 e 5. Ok? Tranquilo? Então, é bem simples, é só olhar, lembrar dessas relações. E aí, assim como a gente fez a relação da condicional com sua equivalência, a gente faz também da bicondicional com a sua equivalência, né? Então, lembrando que a bicondicional tem como equivalente essa expressão. Então, a gente transforma essa expressão aqui em conjunto verdade. Então, negação de P é o quê? Aqui, ó, a gente tem a negação de P aqui, ó. Né? A gente já sabe que é A menos o conjunto verdade de P. Ou se transforma em união, Q, conjunto verdade de Q. E vai ser interseção, tá aqui. Negação de Q, transforma aqui, ó, em A menos o conjunto verdade de Q, né? Ou união, conjunto verdade de P. Então, a gente precisa determinar cada um desses termos, fazer as respectivas uniões e depois fazer a interseção dessas uniões. Não é difícil, é só ter em mente aqui, ó, as regrinhas para você fazer as determinações. Então, vamos lá. Então, sejam as sentenças abertas P de x divisores de 6. Então, P de x, ele já disse que P de x são os divisores de 6. Não é uma equação, então eu já posso direto determinar quem é o conjunto verdade aqui de P, né? Contando que, como ele disse que o conjunto aqui é dentro dos naturais, né? Em N. Então, vamos lá. Conjunto verdade de P vai ser quem? Então, a gente vai lembrar do seguinte. Quem são os divisores de 6? Eu posso dividir o 6 por 1, por 2, por 3 e pelo próprio 6. Achei já o conjunto verdade, todos pertencem ao conjunto dos naturais. Q são os divisores de 15. Então, quem é o conjunto verdade de Q? São os divisores de 15. Eu posso dividir por 1, por 3, por 5 e pelo próprio 15. Dentro dos naturais. Eu posso dividir por esse, dentro dos naturais. Se fosse dentro dos inteiros, eu poderia dividir pelos negativos também, né? Mas como dentro dos naturais, tem que ficar atento. Pronto. Temos o quê? Temos V de P, V de Q. A gente precisa, vamos lá, o que a gente precisa? Aqui, ó, A menos V de P. Então, vamos lá. A menos V de P. Então, olha para o conjunto A, que são os conjuntos naturais, e vamos retirar o conjunto V de P. Então, quem vai ser? É o seguinte, ó. Pensa comigo, vai ser os números naturais menos esses valores, menos o 1, menos o 2, menos o 3, menos o 6, não é isso? Tirei do conjunto A, que é o conjunto dos naturais, os valores do conjunto verdade de P. Então, vou botar até aqui que é os conjuntos dos naturais, certo? O que mais que a gente precisa? Também dos naturais, menos o conjunto verdade de Q. Então, vai ser os números naturais menos os valores, menos 1, 3, 5 e 15. O que mais que a gente precisa? Fazer, né? A gente precisa fazer aqui a união. Olha aqui comigo, ó. A gente precisa fazer a união desses dois conjuntos. Então, vamos fazer? E depois a gente já faz a interseção direto, né? Vamos botar aqui, ó. A, V de P, unido com V de Q.
Então, quem vai ser? Eu vou até tirar esse A, vou deixar N, né? Então, vamos lá. Então, olha para cá. N menos V de P unido com o conjunto Q. Então, o que a gente vai fazer? Olha para cá, tem que ter cuidado. Do conjunto Q, a gente tem que retirar o 1, né? O 3, porque aqui, ó, eles estão fora do conjunto dos naturais, né? Pensa aqui comigo, ó. Só que eu estou acrescentando eles ao conjunto. Eu estou acrescentando o 1 e o 3, que antes estava fora. Se eu estou acrescentando, então, o meu conjunto verdade agora vai ser o conjunto dos naturais, menos, quem foi que sobrou? Eu acrescentei aqui, ó, em vez de que, eu acrescentei a esse conjunto, eu acrescentei o 3 e o 1 que antes estava fora, né? Então, eles não vão ficar mais fora, daqui, ó. Então, eu vou tirar ele daqui e vou tirar ele daqui. Então, o que que sobra para ficar fora? Vai sobrar o 2 e o 6. 2 e o 6, não é isso? Porque o resto tudo vai estar dentro dos naturais. Eu acrescentei, né, o conjunto dos naturais. Agora, a gente precisa de N, esse outro aqui, ó. Esse outro aqui. Então, a gente precisa de N menos V de Q unido, né? Unido com V de P. Então, vamos lá. Aqui, ó, N menos V de Q tá aqui, eu vou unir esse com esse, ó. Então, vamos lá. O que é que eu estou acrescentando a esse conjunto? Eu estou acrescentando o 1 que estava fora, né? Então, eu tiro o 1 daqui. Estou acrescentando quem mais? O 3 que estava fora, então eu tiro o 3 aqui, né? Estou acrescentando ainda o 3 e o 6. Então, quem vai ser esse conjunto? Vão ser os naturais, menos, quem foi que ficou fora aqui, ó? Só o 5 e o 15. Então, com os dois ficaram fora. O que é que eu vou fazer agora desses dois resultados, gente? Eu vou fazer a intersecção, tá aqui, ó. Então, quer dizer que o conjunto verdade de P bicondicional Q vai ser a intersecção desse resultado com esse resultado. Então, vamos ver, intersecção é o que tem de comum, né? O que é que tem de igual nos dois? O que é que tem de igual? São todos os naturais, né? O que é que eu tenho de igual? Todos os naturais, menos esses valores aqui. Menos o 2, menos o 5, menos o 6 e menos o 15. Então, esse aqui é o meu conjunto verdade. Tranquilo? Então, só ter atenção e a gente faz. E aí, a gente vai estudar também, né? A gente viu agora as sentenças abertas, né? São sentenças às quais a gente não pode atribuir de imediato um valor lógico, mas depois a gente consegue fazer essa operação. E a gente tem os quantificadores. Com os quantificadores, a gente transforma essas sentenças abertas também em proposições. Por quê? Porque nem sem precisar estar atribuindo valores, certo? A gente não vai precisar da referência, a gente não vai precisar atribuir um valor a X às variáveis, a gente só vai precisar da referência do conjunto verdade do domínio. Porque os quantificadores, ou eles pegam todos, ou pega pelo menos um, ou não pega nenhum, certo? Então, qual é a simbologia usada nos quantificadores? Esse símbolo aqui, que é um A de cabeça para baixo, que é o mesmo que para todo, certo? Aqui, ó, é para todo, né? Então, a gente pode ler qualquer que seja ou para todo. Existe, que é o ao contrário, então existe, né? E a gente tem esse outro aqui, que é existe um único. Quando você coloca o ao contrário, com um pontinho de exclamação. Esse representa o existe um único, certo? Então, essas são as simbologias usadas dentro dos quantificadores. Então, vamos ver como a gente opera com eles. Então, primeiro a gente tem o quantificador universal. O quantificador universal, ele é simbolizado por esse azinho de cabeça para baixo, certo? Esse é o quantificador universal, ou seja, para todo, ele engloba todos. Então, seja P de X, uma sentença aberta em um conjunto não vazio A, e seja V de P,
o seu conjunto verdade. Tal que V de P é X para todo A, né? Não saiu aqui pertencente a A, né? E P de X é verdadeiro. Então, quando V de P é todo o conjunto A, lembra lá da condição universal que a gente viu no conjunto verdade para a sentença aberta? Então, lá a gente pode representar por um quantificador. Então, quando esse conjunto verdade é o próprio conjunto, é o próprio domínio, então a gente pode usar a simbologia para todo elemento de A. P de X é verdadeira. Ou para qualquer elemento de A, P de X é verdadeira, certo? Então, a gente pode escrever assim também outros valores, ó. E aí, como que a gente pode escrever o conjunto verdade de um quantificador universal, né? Quando a gente pode expressar, como ele pode ser expresso? Para todo x pertencente a A gente tem P de x. Para todo x pertencente a A, P de x. Para todo x pertencente a A, dois pontos, P de x. De formas mais simples, para todo x, P de x. Sem parênteses, né? Ou dessa forma. Todas elas são representações de uma sentença aberta por meio de um quantificador. E aí a gente pode determinar o valor lógico por meio desses quantificadores. Então, é só lembrar o que representa ele. Nesse caso aqui, a gente tem, ó, para todo n pertencente aos naturais, n mais 5 é maior que 3. Se ele diz que é para todo n, então, quer dizer que para qualquer valor que você atribui do conjunto dos naturais, essa sentença tem que ser verdadeira. Vamos ver se isso é verdadeiro ou não? Então, imagina que n é 1. 1 mais 5, 5 é maior que 3. Se n for 10, 10 mais 5 é 15, maior que 3. Como os conjuntos naturais são todos números positivos, então, por mais baixo que eu coloco aqui, até se eu atribuir o 0, 0 mais 5 é 5, vai ser maior que 3. Então, realmente, para qualquer valor, para todo valor de n, essa sentença aberta vai ser verdadeira. Então, o valor lógico aqui é verdadeiro. Vamos ver a letra B. Para todo x pertencente aos reais, tem que ficar de olho no conjunto aqui, ó, no domínio. Para todo x pertencente aos reais, x ao quadrado é maior ou igual a zero. Será que é? Vamos ver. Se você colocar x, vamos ver aqui, x igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado é um positivo e um positivo é maior que zero. Se você colocar 1/2 ao quadrado, vai ser 1/4. 1/4 é 0,25. 0,25 é maior ou igual a zero? Não. Então, se eu encontrei um valor que não torna essa sentença verdadeira, porque ela está usando o quantificador para todo, então o valor lógico dela vai ser falso. Por quê? Porque eu encontrei um que torna ela falsa. E ela seria verdadeira somente se fossem todos os elementos, ok? Deu para entender? Beleza. Então, um outro quantificador considerado universal é o nenhum, porque também dá a expressão de generalizar. E aí, além do vamos ver aqui um exemplo, né, para melhorar. Então, sendo R o conjunto dos números reais, determine o valor lógico da proposição, certo? Quando eu uso um quantificador atrelado a uma sentença aberta, eu torno ela uma proposição. Então, vamos ver se é verdade ou não. Para todo x pertencente aos reais, x ao quadrado é x. Vamos ver. Se x for igual a menos 3, x ao quadrado tem que ser igual a x. Então, menos 3 ao quadrado vai ser igual a 9, né? Tinha que ser igual a 3. Não é isso? Porque o x que eu estou substituindo aqui é o menos 3. Então, esse x aqui é menos 3. Então, quando eu pego menos 3 ao quadrado, isso não é igual a menos 3. Então, isso aqui é falso por causa do quantificador, que é o para todo. Então, o valor lógico aqui é falso. Tranquilo, né? E aí, a gente viu o quantificador universal, a gente vai ver agora o quantificador existencial. Pelo próprio nome, já dá para entender. Existencial, a gente usa essa simbologia aqui, do ezinho ao contrário. Então, existencial é que existe, né? Existe pelo menos um. Então,
um quantificador universal torna uma sentença aberta verdadeira quando existe pelo menos um valor dentro do conjunto verdade que torne ela verdadeira, ok? Então, a gente tem essa expressão aqui para o conjunto verdade, né? Então, como que a gente pode escrever, ó? Quando V de P é não vazio, então pelo menos um elemento do conjunto satisfaz P de X. Então, existe pelo menos um para algum ou somente algum. Então, isso são expressões que a gente usa para quantificador existencial. Então, mesma coisa, ó, pode ser expresso dessas formas. Vamos determinar o valor lógico dessas proposições segundo o quantificador existencial. Então, o que é que ele diz aqui? Existe um N pertencente aos naturais que torna essa sentença verdadeira. Vamos ver se existe? Só precisa existir um. Ela já é verdadeira. Então, vamos ver aqui. Se você colocar N pertence aos naturais, se N for 1, a gente vai ter 1 mais 4 é igual a 5, que é menor que 8. Então, já existiu esse valor. Então, o valor lógico aqui é verdadeiro. Vamos ver a letra B. Existe um x pertencente aos reais, tal que 2 vezes x menos 1 é 0. Vamos ver se existe 1. Nesse caso, a gente pode até resolver, né? Então, ó, 2x menos 1 igual a 0. 2x vai ser igual a 1, porque eu pego menos 1 e passo para o outro lado. X é igual a 1 sobre 2. Então, realmente existe. 1 meio pertence aos reais, então, o valor lógico aqui é verdadeiro. Outras expressões usadas para simbolizar o quantificador existencial, pelo menos um ou algum. Vamos ver aqui um outro exemplo. Sendo N o conjunto dos naturais, né? Determine o valor lógico da proposição. Então, vamos lá. Existe um N que pertence aos naturais que torna essa sentença verdadeira? Será que existe? Vamos ver. Vamos lá. Se a gente colocar N igual a 1, 1 mais 4 é 5, e 5 é menor que 8. A gente fez isso, né? Então, tá verdade, porque a gente já encontrou um valor que torna ela verdadeira, né? Então, tem como valor lógico verdadeiro. É bem simples. E aí, a gente tem, né? Dentro do conjunto dos quantificadores, né? A gente tem o que a gente chama de variável aparente e variável livre. O que é uma variável aparente e o que é uma variável livre? A variável livre é quando não tem um quantificador incidindo sobre a mesma, seja P de x, uma sentença aberta, né? A gente tem aqui. Então, nesse caso aqui, ó, quando ela expressa assim, P de x é quem? É 3x menos 1 igual a 14. Aqui eu não tenho a presença de nenhum quantificador. Então, eu digo que x é a única variável aqui presente, é uma variável livre. Se a gente tivesse essa outra sentença aberta aqui, P de x, y, vai ser x mais y menor que 4. A gente não tem nenhum quantificador aqui. Então, x e y são variáveis livres. Agora, se a gente escreve essas duas proposições, essas duas sentenças abertas da seguinte forma, para todo x pertencente ao conjunto A, 3x menos 1 é igual a 14. Eu atribuí a x um quantificador. Então, agora, x é uma variável aparente. Se nós escrevêssemos assim, existe um x e um y, né? Vou botar assim, pertencendo a A, tal que x mais y é igual a 4. Eu atribuí a x e a y o quantificador existencial. Então, x e y agora é uma variável aparente, ok? Então, é assim que a gente identifica, né, classifica também as variáveis dentro de uma sentença aberta com quantificadores. E aí, a gente tem o que a gente chama de princípio da substituição, que torna as proposições equivalentes, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês como que funciona isso. É o seguinte, por exemplo,
a gente tem aqui. Vou até usar esse exemplo aqui, ó. A gente tem a seguinte sentença, né? Existe um x pertencente aos reais, tal que 2x menos 1 é igual a zero. Qual seria uma proposição equivalente a essa? Se eu digo que x é igual a y, então uma proposição equivalente a esta seria o quê? Existe um y pertencente aos reais, tal que 2x menos 1 é igual a zero, onde x é igual a y, certo? Então, usei aqui o princípio da substituição, que torna elas equivalentes. É quando eu chamo uma variável de uma outra coisa. Então, eu posso substituir ela naquela sentença aberta atribuída a um quantificador. Bem simples, certo? E aí a gente tem o que a gente chama o quantificador existencial de unicidade. Lembra daquele símbolo lá que eu falei, ó? O Ezinho com ponto de exclamação? Então, isso aqui é que existe um único. É diferente que existe pelo menos um. Aqui, quando a gente diz quantificador existencial de unicidade, só pode existir apenas um, certo? Quando a gente usa apenas esse símbolo aqui de existe, aqui pode existir 1, 2, 3 infinitos. Mas quando você usa unicidade, aí só pode existir apenas um. Então, o uso do quantificador existencial de unicidade, esse aqui, indica que só existe um único x pertencente a A, que torna a sentença verdadeira. Vamos ver esse exemplo? Então, aqui, ó. Existe um único x pertencente aos reais que torna essa sentença verdadeira. Será que é verdade ou não? Vamos ver. X elevado a 3 é igual a 27. Vamos resolver isso aqui? Eu posso converter em raiz cúbica, né? De 27. Então, qual é o número que multiplicar 3 vezes por ele mesmo, né? Vai dar 27. É o 3. E somente ele. Não é isso? Porque se você pensar, menos 3. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vai dar 27 negativo. Não é isso? Então, nesse caso, realmente só existe um x igual a 3 que satisfaz a essa condição aqui. Então, realmente aqui eu posso usar, é verdadeira, né? Porque existe um único. Vamos ver essa letra B? X ao quadrado igual a 16. X ao quadrado igual a 16, eu tenho x igual a raiz de 16, x é igual a mais ou menos 4. Gente, nesse caso aqui, eu tenho x igual a 4 e x igual a menos 4, né? Então, eu tenho duas opções. Então, isso aqui é falso, porque eu não tenho um único, eu tenho pelo menos um. Deu para entender? Ótimo. E aí, a gente tem as negações de proposições com quantificadores, né? A gente pode fazer aí a negação de proposições envolvendo quantificadores. E para isso, a gente usa o que a gente chama de segundas regras de De Morgan, né? Como que funciona essas segundas regras de De Morgan, né? Faz o seguinte, quando eu nego um quantificador universal, eu torno ele um quantificador existencial. Quando eu nego um quantificador existencial, eu torno ele um quantificador universal, certo? Então, como que é a negação de um quantificador universal? Você transforma ele em existencial e nega a sentença, certo? Quando você nega um quantificador existencial, você transforma ele em universal e nega a sentença. Vamos ver aqui exemplos? Então, dê a negação das proposições abaixo. Todo político é corrupto. Então, eu estou vendo aqui que o todo é um quantificador universal. Como que eu faço a negação? Transformo ele no existencial. Então, eu boto, ó, existe pelo menos um político. Não, vou botar assim. Existe pelo menos um. Transformei o universal em existencial. O que eu faço? Nego a sentença. Político é corrupto? Então, político. Existe pelo menos um político.
que não é corrupto, certo? Transformei o universal em existencial e neguei a sentença. Letra B. Existe pelo menos um. Transforma o existencial em universal. Então, vou botar, ó, todo, proposição aqui, ó, sentença. Aluno da turma A que está doente. Então, vou negar todo aluno da turma A não está doente, certo? Letra C. Nenhum coração é vazio. Então, ó, nenhum, lembra que também é um quantificador universal. Então, transforma o universal em existencial. Então, eu posso botar algum, nega a sentença. Coração não é vazio. Temos outras formas. Para todo x, x menos 1 é maior ou igual a 5. Universal transforma em existencial. Existe um x e vou negar isso aqui. Como que eu nego? X menos 1 menor que 5. Letra E. Existencial transforma em universal. Para todo x, x ao quadrado igual a 1. Ah, ó, veja aqui que tem uma condicional, tá vendo? Isso aqui é mais complexa. Então, ó, temos aqui uma condicional. Como eu devo transformar existencial e universal? E negar condicional, qual é a negação da condicional? Lembra? A equivalência da condicional é o que? Nega a primeira, conectivou ou repete a segunda. A negação da condicional repete a primeira, conectivo e nega a segunda. Então, é isso que a gente tem que fazer, tem que ficar atento. Então, o que eu faço? Repito a primeira, x ao quadrado igual a 1. Troco a condicional pelo conectivo i. Nego a segunda. Se está diferente, eu boto x igual a 0. Só assim. É só ter atenção para ver o que você tem que fazer. E aí, a gente tem também, dentro da teoria dos quantificadores, a gente tem o contra-exemplo. Então, para mostrar que uma proposição da forma, né? Para todo, o contra-exemplo só vale para todo x pertence a, né? Para todo. É falsa. Basta mostrar que a sua negação é verdadeira. Então, eu vou mostrar um contra-exemplo. Então, mostre um contra-exemplo da proposição. Ou seja, se eu quero mostrar, né? Se eu tenho que essa proposição aqui é falsa, para eu mostrar um contra-exemplo, eu mostro que ela é verdadeira. E o inverso. Se essa proposição aqui é verdadeira, um contra-exemplo é o que torna ela falsa. Então, vamos ver aqui se ela é falsa ou se ela é verdadeira, né? Para todo n pertencente aos naturais, 2 elevado a n é maior que n ao quadrado. Vamos testar aqui, né? Então, se n for igual a 1, a gente vai ter 2 elevado a 1 é igual a 1 ao quadrado. 2 elevado a 1 é 2, 1 ao quadrado é 1, isso aqui é diferente. Então, isso aqui é falso. É isso? Então, um contra-exemplo para essa proposição é eu mostrar um valor que torne ela verdadeira. Então, vamos procurar uma aqui que torne ela verdadeira. Se n for igual a 2, n igual a 2, eu vou ter 2 elevado a 2 maior que 2 elevado a 2. Então, 4 maior que 4? Não. Ah, gente, é maior, né? Eu não me atentei que aqui era maior. Desculpa. Então, vamos voltar aqui, né? Mas como ele diz para todo, né? Eu já mostrei que ela é falsa, porque eu mostrei aqui o 4, né? Vamos voltar lá quando eu disse que n era igual a 1. Então, a gente vai ter 2 elevado a 1 é maior do que 1 ao quadrado. 2 elevado a 1 é 2, é maior do que 1. 2 é maior que 1? Ok. Vamos ver para n igual a 2. 2 elevado a 2 é maior do que 2 ao quadrado. 2 elevado a 2 é 4. 4 é maior que 4? Não. Então, realmente, como aqui é para todo, né? E aqui a gente mostrou que não é para todo, então é falso.
Então, isso aqui já é um contra-exemplo. Essa sentença aqui, ela é falsa. Um contra-exemplo é o que torna ela verdadeira, né? Então, basta mostrar que a sua negação é verdadeira. Então, o que eu vou mostrar? Que existe um X pertencente, no caso não é um X, é um N, né? Existe um N pertencente aos naturais. Basta usar essa regrinha aqui, ó. E vou negar a sentença, que 2 elevado a N é menor ou igual a N ao quadrado. Então, isso aqui é a forma do contra-exemplo. Então, eu vou mostrar que ele é verdadeiro, né? Vou mostrar que isso aqui é verdadeiro. Então, existe um N pertencente aos naturais, que essa sentença aqui é verdadeira? Vamos ver se existe? Então, vamos testar aqui, procurar um valor para a gente mostrar. Então, vou botar aqui, ó. Esse aqui é o contra-exemplo. Certo? Então, vamos mostrar aqui. Aqui na mesma cor. Então, vamos ver se existe, né? Se N for igual a... vamos supor que se N for 1, vou ter 1, 2, elevado a 1, menor ou igual a 1 ao quadrado. 2 elevado a 1 é 2. 2 é menor ou igual que 1 ao quadrado? Não, mas existe, né? Então, vamos mostrar aqui, procurar um valor que torne isso verdadeiro. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, se n for igual a 3, a gente vai ter 2 elevado a 3 menor ou igual a 3 ao quadrado. 2 elevado a 3 é 8. 8 é menor ou igual a 9. Então, ó, isso aqui é um contra-exemplo, certo? Então, aqui, ó, montamos um contra-exemplo para essa proposição, ok? Vamos seguir em frente. Então, a gente tem aí que um quantificador, ele é dito parcial, né? Parcial, quando incide somente sobre uma das variáveis existentes na sentença aberta. Por exemplo, nessa sentença aberta aqui, a gente tem a variável x e y, mas a gente tem o quantificador incidindo somente sobre x. Então, a gente diz que esse quantificador é um quantificador parcial. Aqui a gente também, ó, x e y, a gente tem o quantificador para todo, incidindo somente sobre x, então ele é parcial. A quantificação, ele é múltipla, né? Quando que ocorre? Quando existe um quantificador para cada variável, tornando a sentença aberta, sentença aberta em uma proposição com valor lógico verdadeiro ou falso. Então, ela é múltipla quando a gente tem um quantificador para cada variável. Então, eu tenho aqui, ó, para todo para o x e tenho o existe para o y. Aqui eu tenho o existe para o y e aqui eu tenho para todo para o x. Então, nesse caso aqui, nós temos quantificações múltiplas. E aí, a gente pode realizar a propriedade de comutatividade nos quantificadores. Como que funciona? Quantificadores da mesma espécie podem ser comutados. É uma propriedade. Por quê? Se eu tenho para todo x, para todo y, p de xy. Isso equivale a escrever isso aqui, ó. Para todo y, vou só comutar, vou trocar, não muda a ordem. Para todo x, p de xy. Certo? Aqui do existe a mesma coisa, ó. Posso só inverter. Existe um y, existe um x para a sentença p de x, y. Então, quando os quantificadores são da mesma espécie, a gente pode fazer a comutatividade. Agora, quando os quantificadores são de espécies diferentes, nem sempre eles podem ser comutados, porque existem casos em que a comutatividade não é válida. Então, vamos ver esse caso aqui. Seja a sentença aberta, y maior que x no universo dos naturais. Ele diz o seguinte, que para todo y existe, aqui era aqui é o x, né? Para todo x, existe um y em que y é maior que x. Então, é o seguinte, o que vocês têm que entender?
que para o x tem que ser todos. Para o y pode ser que existe um. Então, vamos lá. Se x, que é como conjuntos naturais, se x for 1, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, conjuntos naturais, né? Então, vamos entender aqui, ó. Y é que existe um, certo? Então, ele está dizendo, para todo x, existe um y em que y é maior que x. Sim, eu posso botar 2 aqui, posso colocar 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, 6 aqui. E está ok, está verdadeira, não é isso? Vamos ver a comutatividade. Existe um y para todo x em que y é maior que x, né? Não é isso? Então, imagina aqui, ó, como a gente tem os conjuntos naturais, a gente tem os seguintes pares. 1, 2, 3, por aí vai. A gente tem 2, 1, 2, 2, 2, 3, por aí vai. A gente tem 3, 1, 3, 2, 3, 3, sucessivamente e aqui sucessivamente. Não é isso? Porque é dos naturais e dos naturais, se a gente for pensar no domínio, não é isso? Então, imagina aqui, existe um y para todo x em que y é maior que x. Pensa nessa relação aqui que a gente fez anteriormente. Se y for 1, se y for 1, existe um x que é maior do que 1? Dentro dos naturais? Não existe, certo? A não ser que ele diga que o zero está incluso aqui, né? Se o zero estiver incluso nesse conjunto aqui, né? Porque lembra o seguinte, a gente tem um conjuntos naturais, só o zero, né? Parte do zero, 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai, né? Então, vamos pensar assim. Se y for 0, né? Se y for 0. Então, existe um zero que é maior do que todo x. E se x for 0 também? Né? Como que fica? Imagina nesse caso 0 também, que eu não coloquei. Então, imagina aqui, ó. Se o x for 0, diz para todo x. Então, vamos supor que o x é 0. Existe um y maior que ele? Existe um. O 2, o 3, vários. Agora, se o x for 0, né? Porque aqui no caso, a inversão, né? A gente invertiu aqui, ó. Deixa eu ver. Existe um y para todo x. Aqui era para todo x, existe um y. Então, ó, existe um y para todo x. Se o x for 0, existe um y que é maior do que 0? Existe, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Vamos lá. E você substitui primeiro, né? Se o x aqui for 0, né? Então, não existe um y. Por exemplo, se o y aqui for 0, né? 0 vai ser maior para todo x, né? Se aqui for 0, 0 vai ser maior do que qual? Então, por isso que nesse caso a comutatividade ela não é válida. Mas não é todo o caso, certo? São só em alguns que você tem que analisar. E aí a gente faz a negação de proposições com quantificadores, certo? A negação de proposições com dois quantificadores da mesma espécie. Não é difícil, é só você pegar o jeito de como que realiza. Preste atenção. Então, aqui, ó. Para todo, quando eu vou negar isso aqui, eu tenho dois quantificadores da mesma espécie. Pode ser para todo, pode ser o existe. Nesse caso aqui, eu tenho para todo. Então, negação dessa proposição aqui com dois quantificadores. Como que você faz? Lembra que eu falei que quando você nega, você transforma o quantificador universal em existencial e nega a proposição? Então, ó, a negação disso aqui vai ficar: existe um x, existe um y, e aí você vai negar p de x, y. Simples assim. Quando você tem negação de proposições com dois quantificadores diferentes, é só lembrar. Quando eu nego o para todo, eu transformo ele em existe. Quando eu nego o existe, eu transformo ele em para todo. E aí você não esquece de negar sempre a proposição. 3 quantificadores, mesma coisa. Vou negar o existe, vou transformar ele em para todo.
Vou negar o existe, transforma ele em para todo. Vou negar o para todo, transforma ele em existe. E nega a proposição. Então, não tem dificuldade, viu? E aí, para finalizar, a gente vai ver aqui um exemplo. Então, dê o valor lógico das sentenças abertas abaixo para o seu respectivo conjunto universo e a negação de cada uma delas. Então, vamos lá. Ele quer que a gente dê o valor lógico e o respectivo para o seu conjunto universo e a negação de cada um. Então, vamos lá. A gente tem aqui. Existe x, existe um y para todo z, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 2i ao quadrado. É verdade. Então, dentro desse conjunto aqui, quem vai ser o meu conjunto verdade aqui, né? Quem vai ser o conjunto verdade? Então, primeiro vamos verificar, né, se isso é verdadeiro ou não. Para isso, para a gente responder essa questão aqui, o que a gente tem que fazer? Quem é o conjunto universo, né? O conjunto universo aqui é o A. Só que nós temos 3 proposições dentro de A, não é isso? Então, a gente tem que procurar as situações que estão verdadeiras. Então, se você fosse montar o conjunto universo aqui, seria o quê? Seria, quer dizer, vou até explicar de uma forma mais simples. Então, ó, vamos ver se existe um X, se existe um Y para todo Z. Se é para todo Z, então a gente tem que fazer o seguinte. Vou começar aqui pelo Z. Então, o Z tem que sumir todos os valores. Ó. 2 vezes 1 ao quadrado, 2 vezes o 2 ao quadrado, 2 vezes o 3 ao quadrado. Para todo Z. Então, essa relação tem que ser verdadeira. Né? Existe um x e um y? Porque o x e o y existe. Então, vamos ver se alguma é verdade. Então, eu vou só botar aqui o valor que representa. 2 vezes 1 ao quadrado dá 2. 2 vezes 2 ao quadrado. Aqui 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 4 vezes 2 dá 8. Aqui dá 9 vezes 2 dá 18, certo? Então, ó, vamos ver aqui. Tem algum valor que eu coloco no x, que eu coloco no y, que vai ser menor que 2? Vou botar até menor aqui, para não confundir. Então, ó, pensa comigo, tem que ser esses valores aqui. 1 ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1 é 2. 2 é menor que 2? Não. Então, esse aqui não valeu. Vamos ver outro? Testar outro. Menor, né? Então, vamos ver... 1 em 1 não valeu, né? Porque 1 ao quadrado aqui deu 1. 1 ao quadrado aqui deu 1. Mais 1 deu 2. 2 não é menor que 2. Mas se a gente fizer para essa situação aqui, não existe um valor, não é isso? Porque, ó, 1 é o menor que eu botei, que seja menor que 2. Então, para essa situação aqui, não existe. Então, quer dizer que o valor lógico dessa proposição aqui, ela é falsa, certo? Porque para ser válido, tinha que ser válido para todo y, para todo z, né? Porque o z aqui recebeu o para todo. Então, para todo z, tinha que existir um x e um y que fosse menor que 2. E a gente mostrou aqui que essa primeira já não foi. Para as outras vai ser. Porque se eu usar o mesmo, ó, 1 mais 1 dá 2. 2 é menor que 8. Se eu usar 1 e 3, 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 9. 1 mais 9 é 10. 10 é menor que 18. Para essa deu certo, para essa deu certo, para essa não deu certo. Então, não foi para todo z que existia um x e o y que tornou ela verdadeira. Então, ela é falsa. E aí, quem é o conjunto verdade? Ele quer também a negação, né? A negação. Então, vamos negar essa proposição aqui, ó. Então, lembra? Transforma existencial em universal. Então, para todo x, para todo y, universal em existencial, existe um z, e nega essa proposição. X ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a 2z ao quadrado. Viu? Vamos ver a letra B.
O conjunto universo aqui agora, os reais, ele diz o seguinte: para todo y, existe um x, tal que x mais y é igual a y. Vamos lá? Vamos ver aqui. Vamos imaginar que o y é... se a gente conseguir um que já negue, que já falsifique isso aqui, a gente já fecha, né? Porque se eu testar para todo o conjunto dos reais, a gente não termina, né? Então, vamos imaginar algum aqui que torne ela falsa, se a gente consegue imaginar algum que torne ela falsa. Se o x for 2, se o x, vamos supor, o x eu vou chamar de 1, o y eu vou chamar de 2. Vamos usar essa relação. X mais y é igual ao próprio y. Então, x é 1, mais y, que é 2, tinha que ser igual a 2. Mais 2, 3. 3 não é igual a 2. Então, quer dizer que não é para todo y que ela é verdade. Então, ela também é falsa. E aí, quem seria a negação dela? Vai ser, existe um y para todo x, tal que x mais y é diferente de y. Então, fiz a negação, certo? E dei o valor lógico dela, ok? Então, beleza, aqui a gente finaliza, tá bom? Então, vai ficar aqui na plataforma para vocês um fórum, o material de apoio, e dia 24 a gente tem videoconferência para a gente estar tirando todas as dúvidas que possam ter ficado a respeito desse assunto, ok? Então, até a próxima aula e um grande abraço para vocês.